Salve terceira série, tudo bem? Galera, no vídeo que eu vou fazer hoje com vocês, na página 15 da apostila, aí nós vamos falar sobre período composto, ok? E nesse vídeo eu só vou falar do período composto de forma geral, tá bom? Não vou entrar nas coordenações, orações subordinadas, essas paradas ainda, tá bom? A gente vai começar só falando do conceito de período composto, né? Depois a gente vai trabalhar orações coordenadas sindéticas e assindéticas, tá? Mas vamos lá. Período composto. Então vamos ler e analisar as questões juntos, tá bom? Página 15. E aí já tem uma letra aí uma canção, né? Da banda Legião Urbana, né? Do Renato Russo. Na análise de um período composto, a observação recai nela na relação entre as orações, e não mais sobre as palavras ou expressões que constituem as orações. Então, agora a gente vai analisar orações, os períodos, né? Não mais as palavras, como a gente estava fazendo anteriormente. Quem um dia irá dizer que não existe razão das coisas feitas pelo coração? E quem um dia irá dizer? Quantas orações no segundo período da estrofe? Né? Quantas orações há no segundo período da estrofe? Quem um dia irá dizer? Um período. Que não existe razão, dois períodos. Tá bom? Então, nós temos duas orações aí, ó, né? Nesse fragmento, né? Quem um dia irá dizer que não existe razão. Então, quem um dia irá dizer é a primeira oração. Que não existe razão, a segunda oração, tá bom? Qual é o sujeito da locução verbal irá dizer, né? Irá dizer, o sujeito é quem, tá bom? O verbo dizer é, nesse contexto, transitivo direto, transcreva o seu objeto direto no período, que não existe razão, é o objeto direto, tá bom? Então ele já está dizendo que dizer é verbo transitivo direto, e o complemento, quem um dia irá dizer. Dizer o quê? Que não existe razão. Ok? Note que nesse período, a complementação da ideia expressa pelo verbo transitivo direto se dá por uma oração, que não existe razão. Ocorre então uma relação de dependência sintática, de semântica entre elas, né? De sentido entre elas. Quando o período é composto por orações dependentes, ele é considerado composto por subordinação. Nesse caso, vocês têm que entender o seguinte, né? Quando uma oração precisa de outra oração para se fazer sentido, a gente está falando de períodos compostos aí, né? Quando ela precisa de outro para fazer sentido, ela depende de outra, a gente tem uma oração subordinada, tá? A oração que exige complemento contém a base da ideia expressa no período, e dessa forma é chamada de oração principal. Qual é a oração principal do segundo período da estrofe? Quem irá dizer? Essa é a oração principal. A outra é uma oração subordinada a ela, tá bom? Qual é a oração que se liga à principal, completando o seu sentido, e é classificada como subordinada? Identifique essa oração subordinada no segundo período. Então, se quem irá dizer é a principal, que não existe razão, é a subordinada, tá bom? Leia mais esse trecho da canção e responda. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Vamos lá então. Há palavras implícitas em três orações. Identifique-as. Então vamos ver lá quais são as palavras que estão implícitas. Ele tinha 16 anos, palavra anos, e ela falava alemão, né? E falava alemão, então ela falava alemão, o ela está implícito. Ele ainda ia nas aulinhas de inglês, então ele ia, tá bom? Então olha lá, vamos ver na própria canção, né? Vamos ver como ficaria. Ó. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela
era de leão, certo? E ele tinha 16. Cadê? Ele tinha 16, aí no final anos, certo? Ela fazia medicina e falava alemão. Então, ó, ela fazia medicina e ela falava alemão. E ele ainda ia nas aulinhas de inglês, tá bom? É isso que ela que está pedindo para vocês. Identifique cada uma das orações. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Primeira oração. Ela era de leão. Segunda oração. E ele tinha 16 anos. Terceira oração. Ela fazia medicina. Quarta oração. E ela falava alemão. Quinta oração, é isso? 1, 2, 3, 4, 5. E ele ainda ia nas aulinhas de inglês. Sexta oração, tá bom? É só pôr uma barrinha aí. Que palavras funcionam como sujeito dos verbos do fragmento? Sublinhas. Eduardo e Mônica, ele, ela, são todas sujeitos, tá bom? Como as palavras se relacionam nas orações? Com a conjunção e. Sempre a conjunção e, tá? Faz um e bem grandão aí do lado, tá bom? Ó, Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão. E ele ainda nas aulinhas de inglês. Reescreva essas orações em período simples. Ela fazia medicina e falava alemão. Reescreva essas orações em período simples. Como que vai ficar isso? Deixa eu ver. A 3E. Ela fazia medicina, ponto. Falava alemão, ponto. Tá bom? Só tira o E e coloca o F maiúsculo aí. Tá bom? É isso. Bom, galera, então acho que para começar esse período composto, né, marquem aí na apostila que dia 22/7/20 gravei esse tema, tá bom? Que é o período composto. E aí eu deixo para fazer com vocês a página 16 em diante, tá? A gente ainda tem algumas coisas anteriores para fechar, né? Mas eu acho que aí nesse ponto, nesse aspecto, a gente já acaba finalizando aquela ideia na aula ao vivo e continua daqui, tá bom? Abraço!